Olá pessoal, eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do conjunto de videoaulas da disciplina Processamento Digital de Sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Na aula de hoje falaremos a respeito de classificação de sinais de tempo discreto. Primeiramente, vamos ver classificação baseada na simetria. Uma sequência é dita conjugada simétrica se x de n for igual a x conjugado de menos n. Para tanto, x de 0 deve ser real. Se a sequência x de n for real, ela é dita par. Uma sequência par apresenta simetria em relação ao seu termo central. Então, x de 1 vai ser igual a x de menos 1, x de 2 igual a x de menos 2, e assim sucessivamente. Por outro lado, uma sequência é dita conjugada antissimétrica se x de n for igual a menos x conjugado de menos n. Nesse caso, x de 0 deve ser imaginário puro. Se a sequência x de n for real, ela é dita ímpar. E aí, a simetria em relação ao termo central se dá da seguinte maneira: x de 1 é igual a menos x de menos 1, x de 2 é igual a menos x de menos 2, e assim sucessivamente. Toda sequência complexa pode ser escrita como uma soma das suas partes conjugada simétrica, denotado aqui por xcs de n, e conjugada assimétrica, xca de n. As partes conjugada simétrica e conjugada assimétrica podem ser obtidas segundo essas equações, em que são necessários a sequência x de n, a sequência x conjugada de menos n. Da mesma maneira, toda sequência real pode ser escrita como uma soma de suas partes par e ímpar, dado pelas equações mostradas aqui. Exemplo: considere a sequência x de n definida para o intervalo de menos 3 a 3, ou seja, uma sequência de comprimento 7. O termo central dessa sequência, 4 menos j2, está simbolizado aqui, marcado pela setinha. Então, vamos obter as partes conjugadas simétrica e conjugadas antissimétrica dessa sequência. Para isso, de acordo com as equações vistas anteriormente, é necessário obter a sequência conjugada x conjugado de n e depois flipá-la para obter x conjugado de menos n e depois realizar a soma. Vamos lá. Então, dado x de n, para obter a sequência conjugada, basta conjugar cada um dos termos da sequência original. Para o caso da sequência x de n, a sequência conjugada de x de n é mostrada aqui. Para obter a sequência x conjugada de menos n, basta rebater em relação ao termo central essa sequência. Então, o termo x de 1, x conjugado de 1, que era menos 5 mais j6, ele se torna o x conjugado de menos 1. E assim sucessivamente. De posse da sequência x de n e da sequência x conjugada de menos n, a parte conjugada simétrica da sequência x de n é dada pela soma dessas duas sequências. Da mesma forma, a parte conjugada assimétrica de x de n pode ser obtida como mostrado nessa equação. Outra classificação a respeito de sequências é quanto à sua periodicidade. Uma sequência x' de n que satisfaça a seguinte igualdade: x' de n é igual a x' de n mais kn, é dita periódica com período n, ou seja, a cada n elementos a sequência se repete. Caso contrário, a sequência é dita aperiódica. Aqui temos graficamente ilustrada uma sequência periódica, em que os elementos se repetem a cada 6 amostras. A soma de duas ou mais sequências periódicas é também uma sequência periódica. Sejam x'(A) de n e x'(B) de n com períodos fundamentais NA e NB, respectivamente, a sequência y de n, dada pela soma dessas duas sequências,
possuirá período igual a nzão, que é igual ao produto dos períodos dessas duas sequências dividido pelo máximo divisor comum entre os dois períodos. Outra classificação que podemos fazer sobre sequências ou sinais é o sinal ele pode ser um sinal de potência ou um sinal de energia. Para tanto, precisamos saber calcular a energia e a potência média de um sinal. A energia de um sinal ou de uma sequência é dada pelo somatório das amostras dessa sequência ao quadrado, de acordo com essa equação. Uma sequência de comprimento infinito com amostras de valores finitos pode ter ou não energia finita. Já uma sequência de comprimento finito com amostras de valores finitos possui sempre energia finita, visto que ela tem uma duração temporal finita. A potência média de uma sequência aperiódica é dada por limite, com k tendendo a infinito, de 1 sobre 2k mais 1, vezes o somatório, de menos k a k, das amostras dessa sequência ao quadrado. Veja que ela pode ser relacionada com a energia sobre um intervalo finito dessa sequência. Já a potência média de um sinal periódico com período n é dado por 1 sobre n, somatório de n igual a zero até nzão menos 1 das amostras ao quadrado dessa sequência. Então vamos ver um exemplo. Considere a seguinte sequência causal. Lembre-se que sequência causal são sequências que possuem valores não nulos apenas para n maior ou igual a zero. A lei de formação da seguinte sequência é 3 vezes menos 1 elevado a n para n maior ou igual a zero e 0 para n menor que zero. Calcule a energia dessa sequência. Lembrando que a equação do cálculo da energia é o somatório de menos k até k do módulo das amostras da sequência ao quadrado. Como nossa sequência só possui valores diferentes de zero para n maior ou igual a zero, o limite inferior do nosso somatório é zero. E como essa sequência é uma sequência de comprimento infinito, o limite superior do somatório é infinito. Então, tomando este somatório aqui, percebemos que o mesmo resulta em infinito, visto que a gente vai somar aqui valores positivos infinitas vezes. Para calcular a potência média dessa sequência, basta aplicar a equação vista anteriormente, em que a potência vai ser o limite de k tendendo ao infinito de 1 sobre 2k mais 1, vezes o somatório de 0 até k de 1 multiplicado por 9, visto a lei de formação da sequência. Então, temos limite de k tendendo ao infinito de 9 vezes k mais 1 sobre 2k mais 1, que resulta em 4 pontos. De acordo com a energia e a potência média, podemos classificar os sinais em sinal de potência ou sinal de energia. Um sinal que possui energia infinita e potência média finita é denominado sinal de potência. Como exemplo, temos um sinal periódico, que possui potência finita e energia infinita. Já um sinal que possui energia finita é chamado sinal de N. Uma sequência é dita limitada quando todos os elementos dessa sequência possuem módulo menor do que infinito. Por exemplo, a sequência x de n igual a cosseno de 0,3 πn é uma sequência limitada, visto que o maior valor para o cosseno é 1. Uma sequência é dita absolutamente somável se o somatório do módulo de todas as amostras dessa sequência é menor do que infinito. Por exemplo, a sequência 0,3 elevado a n para n maior ou igual a zero e 0 para n menor do que zero, que configura uma PG de razão 0,3, é uma sequência absolutamente somável, visto que a soma de todos os termos dessa PG dá 1,42867, que é menor do que infinito.
A sequência é dita quadraticamente somável se o somatório do módulo de todas as amostras dessa sequência ao quadrado é menor do que infinito. Temos como exemplo a sequência x de n igual a 1 sobre n para n maior ou igual a 1. Ela é quadraticamente somável, mas não é absolutamente somável. Algumas sequências básicas. A sequência impulso unitário. A sequência impulso unitário é definida da seguinte forma. Ela vale 1 quando n é igual a 0 e 0 caso contrário. A sequência degrau unitário. Ela vale 1 para n maior ou igual a 0 e 0 para n menor do que 0. A sequência senoidal, em que a sua lei de formação é a seguinte: x de n é igual a A cosseno de ômega 0 n mais φ, em que A é a amplitude do cosseno, ômega 0 é a frequência angular e φ é a fase inicial. A sequência exponencial, x de n igual a A vezes alfa elevado a n. Os valores de A e alfa podem ser números reais ou complexos, configurando assim uma sequência exponencial real ou uma sequência exponencial complexa. Considerando alfa igual a e elevado a sigma 0 mais j ômega 0 e A igual a módulo de A e elevado a j φ, podemos expressar x de n como a seguinte equação, em que suas partes real e imaginária são mostradas nas equações aqui embaixo. Perceba que tanto a parte real quanto a parte imaginária de uma sequência exponencial complexa são sequências senoidais reais, com amplitude constante quando sigma 0 é igual a 0, com amplitude crescente quando sigma 0 é maior que 0, ou com amplitude decrescente quando sigma 0 é menor do que 0. Aqui temos como exemplo a parte real e imaginária da sequência x de n descrita por essa equação. Percebam que ambas são sequências senoidais exponencialmente amortecidas. Para o caso da exponencial real, x de n igual a alfa elevado a n, em que o a e o alfa são números reais, temos aqui dois exemplos. Na figura da esquerda, para alfa maior que 1, uma exponencial crescente, e na figura da direita, para alfa menor que 1, uma exponencial decrescente. As sequências senoidais e exponenciais complexas são periódicas com período n, se ômega 0 n for um múltiplo inteiro de 2π. Então, o menor valor n que satisfaz ômega 0 n igual a 2πr é dito período fundamental da sequência. Por exemplo, para verificar esse fato, considere x1 de n igual a cosseno de ômega 0 n mais φ e x2 de n cosseno de ômega 0 n mais n mais φ. Podemos escrever, abrir o cosseno da soma da seguinte maneira: cosseno de ômega 0 n mais n mais φ é igual a cosseno de ômega 0 n mais φ vezes cosseno de ômega 0 n menos seno de ômega 0 n mais φ seno de ômega 0 n. Perceba que se o seno de ômega 0 n for igual a 0 e cosseno de ômega 0 n for igual a 1, x de 1 é igual a x de 2. Ou seja, n é o período dessa sequência se W0 n for igual a 2πr. Dessa forma, se 2π por ômega 0 não for um número inteiro, o período será um múltiplo de 2π ômega 0, visto que é necessário satisfazer essa igualdade. Uma sequência arbitrária pode ser representada no domínio do tempo como sendo uma soma ponderada de algumas sequências básicas. O exemplo mais clássico é através da soma ponderada de sequências impulso unitário deslocadas temporalmente. Então temos aqui representado graficamente uma sequência que temos aqui a sua descrição através da soma ponderada de impulsos unitários. Então percebam, esse termo aqui é representado por 0,5 delta de n mais 2. Esse outro aqui, 1,5 delta de n menos 1.
1,5 é a amplitude do impulso e o menos 1 é relativo ao deslocamento temporal dessa função. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Até mais.